Antes de advogada, eu fui criadora de cachorro, criadora de cães, adestradora. Então, a minha paixão por animal vem de longa data. Antes de advogada, eu sou apaixonada por animais. E eu me especializei em direito e nessa área animal porque está no sangue. Bicho é uma coisa que a gente vai se envolvendo e vai convivendo e vai entranhando na vida da gente, ou você gosta ou não. E quando você gosta, é uma coisa que não adianta, você não vive sem. Então você não fica mais ou menos, você entra dentro da coisa de uma forma que faz parte da sua vida. E da minha vida eu virei instrutor operacional de cães guias. Eu fui morar na Inglaterra e me especializar na Inglaterra. E na época que eu fui me especializar, você falar que um advogado, foi em 97, se especializar em legislação de animais, era brincadeira, né? Era chacota, direito de animais. E hoje aqui tem uma comissão. E isso, para mim, é uma honra, poder fazer parte disso. Mas isso, em 97, era brincadeira. Eu escutava barbaridades. Bom, olha, você fala de... há pouco tempo atrás, quando eu falei em crime de crueldade, em uma delegacia, eu cheguei falando, e o delegado olhou bem para minha cara e falou assim: doutora, é contravenção. Eu falei: não, doutor, é crime. A senhora quer saber mais do que eu? Eu falei assim: doutor, eu estou com a lei, olha o código, está aqui. O senhor... Eu não podia dizer: doutor, o senhor sabe ler? Ia ficar feio, né? Mas é chato. Mas eu não vou ficar aqui só falando do crime, porque todo mundo vai para o artigo 32 da 9.605. Eu quero mudar um pouco hoje, porque senão eu vou voltar a falar o que é... Massacram nesse artigo. Eu acho que vocês já estão cansados de escutar sobre o crime de crueldade, né, doutores? Eu acho que a gente tem que mudar um pouquinho esse aspecto, porque é um universo. Nós, advogados... Aqui tem quantos estudantes de advocacia, de direito? Gente, esse universo da legislação animal é um universo. Esse mundo é grande demais. Não tem só isso, não. Não tem só o crime de crueldade. Não tem só a legislação contra Pitbull e Rottweiler, que eu trabalhei muito nessa lei de posse responsável. Gente, queriam cortar os testículos desses bichos. Faziam esses animais de monstro, quando o monstro não é o de 4 patas, é o de 2. Infelizmente, a Cláudia, lembra, foi uma das que mais trabalhou comigo nessa época, criadora de Bernese, né, Cláudia? Você lembra disso? A gente trabalhou em quantas cidades, de quantas palestras, de quanta conscientização de falar de cachorro, né? Quantos kenneys a gente trabalhou, porque a gente tinha movimentação e mobilização de criadores e cidades, né? E de levar cachorro e mostrar o que era um Rottweiler e mostrar o que era um Bernese, porque todo mundo confundia, ninguém sabia o que era raça. Você lembra disso? E nós levávamos os cães e fazíamos apresentações e Rottweilers treinados e Bernese treinados. E televisões, não era isso? Era uma loucura. Até a conscientização, íamos para debates, era uma loucura. Era insano. E ia para substitutivo, e audiência pública, e mobilizações, e passeatas. E muita gente ajudou. E a gente conseguiu reverter. Não era sozinha. Teve muita gente me ajudando. Então, esse universo é muito amplo. E ricos são os que têm amigos. Então, hoje eu quero conversar sobre outras coisas também. Porque para nós, advogados, tem um mundo à parte. Nós temos um mercado milionário, gente. Nós somos o segundo maior mercado no mundo, que é o mercado pet.
nós só perdemos para os Estados Unidos. E é pouco explorado. Nós só falamos a respeito do artigo 32, da 9.605. Eu acho que a gente tem que falar. Tá, vamos falar de pet shoppings. Os senhores sabiam que nós temos mais pet shoppings do que farmácias? É verdade. Aqui em São Paulo, foi se levantado um estudo onde se tem mais pet shoppings do que farmácias. Então tá, vou abrir um pet shopping. O que eu tenho que pensar quando eu vou abrir um pet shopping? Alguém sabe me informar? Ninguém sabe me informar o que eu devo pensar? Eu vou abrir um pet shopping, tá? Não quero abrir uma farmácia, vou abrir um pet shopping. E aí, gente, o que eu tenho que pensar? Pode falar. Sim, alvará, tá, mas... Cara, você quer ganhar dinheiro, você vai abrir um pet shop, o que você vai pensar? Hã? No ponto, primeiro, ponto, cliente. Ponto, cliente, fornecedores. Marcelo, você é de uma área para ganhar dinheiro. Fala, Marcelo. Publicidade, marketing. Você é um cara de ganhar dinheiro, você é um cara de marketing. Ah, aquele é de marketing, por isso que eu falei. Que mais que eu tenho que pensar? Doutor André, o que eu tenho que pensar? Não, mas eu estou perguntando para você agora, e aí, o que eu tenho que pensar? Também. Funcionários, tá? O que mais? Esses funcionários têm... Tudo bem, segura. Esses funcionários... Eu posso pegar um manezinho que passar na rua? Não. Eu tenho que chegar e dizer, ó, vem cá, você tem cara de ser legal para trabalhar comigo. Vem cá, cara. Não. Eu tenho que pegar um cara, uma pessoa devidamente capacitada. Por que eu tenho que pegar essa pessoa devidamente capacitada? Porque hoje em dia existe uma normativa. Estou pulando, estou entrando na tua palestra. Tá, tudo bem. Existe uma normativa do Conselho Regional de Medicina Veterinária, que sabiamente o doutor André vai falar, eu sei disso porque eu conheço a palestra dele também, que também é minha, certo, senhores? Que diz da obrigatoriedade da capacitação dos funcionários do pet shop. É uma normativa do Conselho de Medicina Veterinária, é uma normativa federal. Ok? Inclusive, esses indivíduos têm que ter noções de legislação. Tá? Por quê? Pelo simples fato. Por que eles têm que ter noções de direito? Exato, eles estão lidando com o quê? Com o que o senhor lida todo dia quando o senhor está adestrando um animal? Com vidas? O senhor estudou comigo, né? Exatamente. Ele foi meu aluno de adestramento. Não adestrei ele não, tá? Mas ele teve curso comigo quando aprendeu a adestrar cachorro. É que eu também dou aula de adestramento. Legislação para detentores de cães operacionais, tá bom? Então, senhores, quando nós trabalhamos com vidas, nós temos uma responsabilidade muito grande. Por isso que esses senhores têm que ter noções de direito. Ok? Senhores, estou com esse pet shop. O que pode acontecer dentro de um pet shop? Ela está rindo, você tem pet shopping. Aham! E banho e tosa? Aham! Você é veterinária? Aham! Existe uma história chamada responsabilidade, técnico responsável. Coitado, né? Tem uma legislação que diz que o veterinário é o responsável técnico do pet shopping. Em outros termos, diz que o coitado do veterinário é responsável por tudo o que acontecer naquele lugar. Então,
qualquer eventualidade, aquela pobre criatura vai responder. Significa que, desde o banhista até ele mesmo, até qualquer acidente, qualquer situação na cirurgia, ele vai responder. Em síntese, se o cachorro fugir, quem responde? Ele. Se o cachorro pular da mesa, quem responde? Ele. Se morder o dedo do tosador, do banhista, ele. Ele responde de que forma, senhores? Ele responde no Conselho Regional de Medicina Veterinária, ele responde civilmente e ele responde criminalmente, se for o caso. Eu defendi 2 veterinárias em todas as esferas. Fui acabar em Brasília, no Conselho de Medicina Federal, lá no Federal, em oratória, absolvi em todas as situações. E tudo, infelizmente ou felizmente, era um colega meu de turma. Os senhores sabem que cachorro, existe uma síndrome onde ele pode entrar dentro de um pet shop e ele morre de sistema nervoso, ele fica nervoso e ele morre? É verdade, doutoras? Foi parar em Brasília, isso. E infelizmente o dono era advogado e meu colega. E aí ele olhou para minha cara e falou: é agora, filha, vamos brincar. E lá fui eu. E elas não tinham culpa. E eu tinha um laudo de necrópsia que o patologista, o médico legista não estava num bom dia e era um cara famoso. E o corpo do animal tinha sido incinerado para eu fazer contraprova. Mas, graças a Deus, e graças a outro médico legista também, que eu consegui rebater, eu consegui defender o pet shopping, as médicas, em todas as esferas. Bom, por que o profissional da saúde tem que ter um mínimo de noção em direito? Vocês têm essa ideia? Vocês têm essa ideia? Por que o profissional da saúde tem que ter esse mínimo de noção? Senhores, se abandonar um cachorrinho dentro de uma clínica veterinária, o que faz esse indivíduo? Não é abandono de incapaz, não, senhora. Acontece muito abandono. Os doutores sabem que na época de férias o que mais acontece é abandono de animal. Tá? O pessoal resolve que vai viajar e abandona, larga o bicho lá. Para evitar problemas, o que a gente aconselha? Juridicamente, o que é um animal? Juridicamente, o animal é um bem, é uma propriedade na nossa... Bom, atualmente, são muito poucos advogados que são especialistas nessa área. É um campo ainda inexplorado. E eu acho que deveriam explorar mais. Eu acho que seria muito interessante. Porque até dar aula também é bastante interessante. Vocês podem atuar na área civil, criminal e trabalhista também. Porque a área do direito, na área pet e animal, existem muitas categorias que ainda não estão. São categorias, são profissionais que atuam de fato, mas ainda não estão amparados com direito. Como adestradores, como passeadores, como handlers. Os senhores sabem o que
o que são passeadores, adestradores, handlers. Handlers, como foi falado, são os condutores de cães de exposição. São aqueles que apresentam cães para exposição. Tá? Vocês já viram esses cães sendo apresentados? Já viram uma exposição de cães? São valores, economicamente falando, bastante consideráveis. Adestradores, vocês viram? Adestradores, hoje em dia, existe só uma portaria que define o adestramento aqui no Brasil, que é a portaria 19 da lei federal, que trata do adestramento, que capacita, ela fala que o adestramento só é considerado adestramento, os adestradores nos moldes militares, os moldes militares, exército, marinha, aeronáutica e polícia militar, e kennels clubes e afins. O resto não é considerado. Tá? Quando nós sabemos que existe muito mais do que isso. Lá fora, existem associações que controlam o adestramento. Lá fora, existem associações internacionais, europeias e americanas e canadenses, que controlam os cães de polícia e os cães de adestramento de assistência. Assistência são aqueles cães de resgate e cães operacionais, guias de cego, cães guias de paraplégicos e de surdo-mudos. Sim, de acessibilidade. Resgate. Tá? Eles dão como esses animais, por exemplo, testes de mordida, testes de faro, até que ponto esses animais podem falhar ou não. Então existe uma padronagem, coisa que aqui não existe. Que aqui você compra uma fita, compra um vídeo, compra um livrinho e diz: eu sou adestrador. Exatamente, e é legal, entendeu? Eu assisti César Millan, cara. Eu sei que é legal. E não é bem assim. Existe todo um procedimento técnico. Para você ser instrutor de cão-guia, são 3 anos. Eu fui para lá, já advogada. Eles não quiseram saber. Olha, primeira semana você vai limpar cocô. Desculpem, mas é assim mesmo. Você vai limpar canil, você vai passar rasqueadeira, você vai lavar canil, você vai pegar cachorro, você vai recolher dejeto. Teu DR aqui não significa nada. Vamos ver se você sabe mexer. Então tem que ser assim. Eles têm que ver se você sabe fazer. E aqui? Aqui nada. Aqui ninguém faz nada. Agora, eu conheço parâmetros militares aqui, hein? Parâmetros militares aqui é sério. Eu tenho que calar minha boca porque eu dou aula. Eu dou aula em quartel, não posso falar nada. Existe um procedimento muito correto. Então eu tenho que ficar quieta, porque eu dou aula em canil central. Então eu tenho que ficar quieta. Agora, fora isso, civil, eu não posso falar nada. Existem civis muito sérios? Existem. Não posso dizer que são todos. Mas não existe controle. E o que não existe controle, eu não vou botar minha mão no fogo. Agora, que existe uma categoria? Existe. Existem passeadores? Existem. Existe isso e tem que ser controlado? Tem. Existem várias classes? Existem. Então eu acho que a gente não pode fechar os olhos. Os advogados têm que saber disso. Nós somos uma classe e nós temos que saber que existem outras profissões que estão à mercê. São profissões
Mas hoje em dia não existe regra, tá? Bom, é um universo e tem que ser controlado.